Genghis Khan, o conquistador do mundo, Genghis Khan, um nome que ainda hoje impõe respeito. Para alguns, um guerreiro implacável, para outros, um gênio político e militar. Mas quem foi realmente esse homem que transformou tribos nômades dispersas em um império colossal? Hoje, vamos mergulhar na incrível trajetória de vida de Temujin, o homem que se tornaria o lendário Genghis Khan, o líder do maior império terrestre contínuo da história da humanidade. Origens humildes em uma terra selvagem, Temujin nasceu por volta do ano 1162 nas vastas e frias estepes da Mongólia. Ele não nasceu rei nem nobre. Era apenas o filho de um chefe tribal modesto. Seu pai, Yesugei, foi envenenado por rivais quando Temujin ainda era criança. Após a morte do pai, sua família foi abandonada pela própria tribo e forçada a sobreviver por conta própria, vivendo de raízes, pequenos animais e o que pudessem caçar. Desde cedo, Temujin conheceu a traição, a fome e a luta pela sobrevivência. Essas experiências moldaram seu caráter. Ele aprendeu que confiança é algo raro, que alianças precisam ser bem escolhidas e que o poder só vem com disciplina e determinação. A ascensão de um líder. Na juventude, Temujin começou a reunir seguidores. Ele não escolhia seus aliados com base em sangue ou status, mas sim por lealdade e competência. Algo radical para a época. Ele entendia que, para vencer, precisava de uma estrutura baseada no mérito, não na tradição. Com o tempo, ele construiu um exército fiel, unido não apenas pela força, mas por uma visão de algo maior. A unificação das tribos mongóis, frequentemente envolvidas em guerras internas. Após décadas de alianças, batalhas e conquistas, Temujin conseguiu derrotar todos os seus principais rivais. Em 1206, ele foi proclamado Genghis Khan, que significa governante universal. Era o início de uma nova era para a Mongólia e para o mundo. A máquina de guerra mongol, Genghis Khan, revolucionou a arte da guerra. Seu exército era veloz, disciplinado e extremamente eficaz. Os guerreiros mongóis eram arqueiros a cavalo, capazes de disparar com precisão enquanto cavalgavam a toda velocidade. Suas táticas envolviam manobras de cerco, estratégias de retirada fingida e espionagem avançada para a época. Uma das grandes inovações foi a organização militar por grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 soldados, que permitiam um controle preciso do campo de batalha. Além disso, os líderes militares eram escolhidos por habilidade, não por nascimento. Genghis também estabeleceu o sistema Yam, uma rede de mensageiros a cavalo que funcionava como um sistema postal eficiente, permitindo comunicações rápidas entre diferentes partes do império. Conquistas e campanhas implacáveis. O primeiro grande alvo de Genghis foi a China. Ele iniciou sua campanha contra a dinastia Xixia e depois contra os Jurchen da dinastia Jin. As cidades chinesas, acostumadas a muros altos e soldados lentos, não estavam preparadas para a velocidade e a brutalidade do exército mongol. Depois, ele voltou seu olhar para o oeste. O Império Khwarizmida, no atual Irã e Ásia Central, cometeu um erro fatal. Executou embaixadores mongóis enviados por Genghis. A resposta foi brutal. O império foi devastado e cidades como Bukhara e Samarcand foram destruídas ou submetidas. Os mongóis levavam o terror como arma, mas também eram pragmáticos. Cidades que se rendiam sem luta eram poupadas e até protegidas. Os que resistiam, no entanto, eram punidos severamente. O lado governante de Genghis Khan, apesar da fama de destruidor, Genghis também foi um administrador visionário. Ele criou um código legal, o Yasa, que estabelecia normas para todos os súditos do império, desde o comportamento dos soldados até regras de comércio e proteção das mulheres. Ele promovia tolerância religiosa, permitindo que muçulmanos, budistas, cristãos e xamanistas praticassem sua fé livremente. E mais, incentivava o comércio e a troca de conhecimentos. Durante seu reinado, a Rota da Seda floresceu, ligando a China, a Ásia Central, o Oriente Médio e a Europa. Seu governo foi uma mistura de dureza militar e pragmatismo político. Ele entendia que o domínio não vinha apenas da força, mas também da ordem e da justiça, mesmo que à sua maneira. A morte de Genghis Khan
Em 1227, Genghis Khan morreu durante uma campanha contra a dinastia Xixia aos 65 anos de idade. A causa exata da morte é incerta. Alguns dizem que foi em batalha, outros que ele caiu do cavalo, ou mesmo que morreu de doença. O que se sabe é que sua morte foi mantida em segredo até que seus filhos pudessem assumir o controle. Seu corpo foi levado de volta à Mongólia e enterrado em local desconhecido. De acordo com a lenda, todos os que participaram do funeral foram mortos para manter o segredo do túmulo. Até hoje, ninguém sabe com certeza onde Genghis Khan foi enterrado. O legado de um império? Após sua morte, seus filhos e netos, especialmente Kublai Khan, que fundaria a dinastia Yuan na China, continuaram a expandir o império, que chegou a abranger da Coreia até a Europa Oriental. Da Sibéria até a Pérsia, o Império Mongol chegou a cobrir mais de 33 milhões de quilômetros, tornando-se o maior império terrestre contínuo de todos os tempos. Mais do que isso, Genghis Khan mudou o curso da história mundial. Ele ligou o Oriente e o Ocidente, criou sistemas administrativos modernos para a época e deixou um impacto genético surpreendente. Estima-se que cerca de 16 milhões de homens vivos hoje sejam descendentes diretos dele. O homem por trás da lenda. Genghis Khan foi muito mais do que um conquistador sanguinário. Ele foi um estrategista, legislador e unificador. Seu nome ainda provoca debates, admiração e até temor. Mas não há dúvida de que ele foi um dos líderes mais impactantes que o mundo já conheceu. Curiosidades fascinantes sobre Genghis Khan. Seu nome verdadeiro não era Genghis Khan. Ele nasceu como Temujin. O título, Genghis Khan, foi dado a ele em 1206, quando foi proclamado líder supremo dos mongóis. Khan significa líder e Genghis provavelmente significa universal ou oceânico. Ele quase morreu de fome na infância. Após seu pai ser envenenado, sua família foi abandonada pela tribo. O jovem Temujin aprendeu a sobreviver nas duras estepes da Mongólia, caçando e coletando alimentos. Unificou tribos rivais através da meritocracia. Genghis promovia líderes com base na lealdade e habilidade, e não por nascimento nobre. Isso foi algo revolucionário para a época. Construiu o maior império terrestre contínuo da história. No auge, o Império Mongol cobria mais de 33 milhões de quilômetros, indo da Ásia até a Europa Oriental. Praticava tolerância religiosa. Genghis permitia que as pessoas em seu império seguissem qualquer religião e até protegia líderes religiosos e templos. Criou uma espécie de correio expresso primitivo. O sistema Yam usava mensageiros montados e estações de troca para permitir comunicação rápida por longas distâncias, como um correio medieval. Era analfabeto, mas valorizava o conhecimento. Embora nunca tenha aprendido a ler ou escrever, Genghis valorizava o saber e promovia estudiosos, escribas e administradores. Seu exército era altamente disciplinado e eficiente. Os guerreiros mongóis treinavam duro, podiam cavalgar por dias sem parar e atirar flechas com precisão mortal mesmo em movimento. A causa de sua morte ainda é um mistério. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, outros que foi ferido em batalha ou morreu de doença. Seu local de enterro nunca foi descoberto. Tem milhões de descendentes vivos hoje. Estudos genéticos indicam que cerca de 0,5% da população masculina mundial, cerca de 16 milhões de homens, pode carregar o DNA de Genghis Khan. E aí, o que você achou da história de Genghis Khan? Deixe nos comentários o que mais te impressionou ou qual figura histórica você quer ver no próximo vídeo. Se você curtiu esse mergulho na história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum episódio das histórias mais épicas da humanidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!